O que acontecerá com as pessoas que não adorarem a besta, já que não poderão comprar nem vender? Isso o Apocalipse diz, que vai chegar um momento em que só poderão comprar ou vender aqueles que tiverem um número ou a marca da besta. E aqui a pergunta é, o que vai acontecer então com aqueles que não adorarem a besta? Professor, o que a Bíblia nos orienta aí sobre isso? Bom, em primeiro lugar, como eles serão boicotados economicamente, então a primeira coisa que vai acontecer é que eles não vão poder usar seu dinheiro, seu cartão de crédito e tudo mais. Então eles passarão por um momento de perseguição e prova. A Bíblia não descreve os detalhes e nem o tempo de duração disso, mas será um tempo curto, pelo que nós vemos aqui no Apocalipse, mas a Bíblia mostra o que acontecerá depois, quando eles resistirem e permanecerem fiéis a Deus. Por exemplo, o capítulo 14, verso 1 diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E aí o verso 4: São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então, mulher é um símbolo de igreja em profecia. Então, estas pessoas que não se macularam com igrejas falsas, não se macularam também com o poder representado pela besta que influenciou tais igrejas. E essas pessoas são vistas como vitoriosas diante do trono de Deus e diante do trono do Cordeiro. E nós podemos utilizar-nos de alguns textos bíblicos para sabermos que nesse período de boicote econômico e perseguição, Deus continuará com o seu povo. O Espírito Santo não continuará atuando mais nos ímpios, mas com o seu povo ele continuará. Por exemplo, o que diz Hebreus 7, 25, Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Cristo nunca deixará o seu povo sozinho. Cristo continuará ajudando o seu povo. Quando Cristo terminar a obra de intercessão e os ímpios não terem mais o poder refreador do Espírito, Cristo continuará, pelo Espírito Santo atuando nos seus filhos. Então nós teremos o refrigério do Espírito Santo, teremos um batismo maior do Espírito Santo, que a Bíblia chama de chuva serôdia. Então esta capacitação especial do Espírito vai possibilitar que nós passemos por esse tempo de prova com mais tranquilidade. E nós podemos pegar alguns textos do Antigo Testamento e aplicar também para esses casos. Por exemplo, o Salmo 91. Por que nós podemos aplicar o Salmo 91? Porque diz o texto bíblico em Apocalipse 15, 16, que as pragas do Apocalipse, que são os juízos finais de Deus, cairão sobre os ímpios e adoradores da besta. E aqui o Salmo 91 diz o seguinte, que em relação aos justos, verso 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então nós podemos aplicar o Salmo 91 para esse momento de boicote econômico de Apocalipse 13, porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. E assim como ele não permitiria que praga alguma chegasse à tenda, doença alguma chegasse à tenda do seu justo, ele não vai permitir que as pragas do Apocalipse cheguem sobre seus filhos. Então Deus vai garantir o nosso alimento, o nosso cuidado, a nossa proteção. Agora, aquele que não aceitará Cristo como Salvador e aceitar o sinal da autoridade da besta, ele vai ser castigado com as pragas do Apocalipse. Quai, seu app de vídeos curtos.